fatos para ele saber a realidade, apesar de ele muitas vezes vender ou liderar de uma forma diferente. Os fatos são melhores que os sonhos. Tá? O que devemos enfrentar? Né? A gente fez uma pesquisa, né? A gente mandou para todos os líderes, a maioria deles respondeu, e aí a gente tabulou aí para crítica e como a gente se sente à vontade o suficiente para colocar essas críticas sem a preocupação de estar afetando diretamente uma pessoa, né? Então, uma atividade em que cada área tinha que fazer um vídeo sobre aquele sale, tinha que fazer um documentário retratando aquele sale. E uma dessas áreas, quando fez esse retrato, falou sobre uma outra área, falou sobre um processo de uma outra área. O que aconteceu é que essa outra área, vendo esse documentário, ficou possessa e começou um clima de guerra entre os líderes aí nessa história, mas está tudo bem, a gente já se acertou no meu sonho, e aí a gente pode continuar a atividade aqui. Mas a ideia é que é isso, pode ser disruptivo se a gente não cuida, de uma certa forma, do modo como a gente fala e de que fatores estão envolvidos nessa conversa. É trabalhado por vários autores, né? Eu acho que talvez vocês tenham tido acesso a profissionais das escolhas impulsivas, não é muito disso que eu vou falar, tá? Dos afetos, das emoções e da racionalidade. Desenvolvimento humano, né? Desenvolvimento de crianças, principalmente, pelo Piaget. Alguém aqui já ouviu falar de Piaget? Acho que é o autor que mais vezes ouve. O Piaget ele fala muito do desenvolvimento de faculdades de resolução de problemas, realmente da cognição. Tem um espaço sobre a apreensão cultural, né? A apreensão simbólica do mundo e o desenvolvimento, como que uma criança, de repente, sabe o que é copo d'água, o que é mãe, que eu posso atravessar ou não posso atravessar a rua quando está uma cor, então, apreensão simbólica. E aí a gente tem o Henri Vallon, que é um francês, que ele traz uma teoria em que os estágios de desenvolvimento são intercalados. A gente tem estágios de desenvolvimento que são para a gente conseguir se desenvolver na parte cognitiva e motora, seguidos de estágios que têm a ver com desenvolvimento emocional. E você só consegue passar para um próximo passo cognitivo se a parte emocional é superada também. A gente sente que a gente vai aprendendo das nossas experiências emocionais, o movimento, que é a parte motora em si, e a inteligência. Então isso vai estar se afetando o tempo todo. E eu acho que é interessante para a gente olhar aqui, analíticos, cognitivos, racionais, a gente tem que saber em que medida essa parte emocional está afetando também essa construção, né? Que é o que eu chamei da parte pessoas dentro das áreas. Né? Se você soltar uma criança numa floresta, ela não vai desenvolver tudo isso, porque ela vai desenvolver algumas coisas, mas tem um papel importante do ambiente. Então, a ideia aqui é que a gente possa ir construindo esse ambiente aos poucos, conseguindo separar, né? E o que é o papel do ambiente aqui? A gente só vai conseguir discutir coisas delicadas se a gente fizer esse exercício. A gente acredita. Então, para que isso possa ocorrer, a gente vai praticando entre liderança, para que dentro das equipes de vocês também haja esse espaço da crítica, tomando o lugar certo de cognição e emoção, e a gente poder ir para frente. Você tem um produto parecido como um A, como é que eles disponibilizam a parte de regras para esse cliente trabalhar? Então a gente não conhece bem o funcionamento da concorrência no Brasil Sale, de muito orgulho de que nós somos os melhores. Mas até onde a gente definitivamente quais são os dados de concorrência que a gente tem que nos levam a fazer essas afirmações para um cliente final? Teve um grande cliente nesse grande e-commerce com essa característica, as nossas dificuldades com SLA expresso e real time, então os clientes grandes contas de e-commerce cada vez mais querem agilidade na decisão e a gente aí vem sofrendo um pouco com isso, então a verdade no e-cru é que a gente precisa avançar nesse ponto para uma série de situações que a gente vivenciou nos últimos tempos. Quando a verdade é que a gente é mais reativo do que preventivo. Parcerias. Então, até foi legal porque na roda estava o Marcos, né? O Marcos tá falando, não, mas a gente tem feito bastante coisa e tudo mais. E a gente falou, tudo bem, mas todo o passado, agora sim, tá o Rafa aqui, a gente tem pensado mais forte nisso, mas não vai fazer o que o pequeno precisa. Vinculando os dois, o Marcos, a gente estava discutindo com o Marcos e ele contando, mas agora a gente tem a área de parcerias, então a gente está investindo nisso. E a nossa conclusão a gente só está investindo num pedaço da empresa. E se só o comercial se estruturar isso não vai resolver ainda o problema de parceria. Do atendimento não ser bom,
é o fato do delivery não ter estrutura para ajudar nesse atendimento, né? Mesmo que o atendimento seja uma função específica da área comercial, da área de pós-vendas, o delivery não apoia o comercial para dar um bom atendimento, tirar isso bem. Desde isso até, será que a gente quer atuar em pequenas compras? Porque isso consome tanto um custo de oportunidade e pesa tão pouco no maior incentivo da empresa, que é o EBITDA, que aí talvez a gente, então, devesse, sei lá, compra conduto e deixa conduto tocar as pequenas contas, mas a gente não vai conseguir colocar energia nisso. Colocaram como verdade e a gente concorda que a gente precisa ter maior imersão no cliente, a gente precisa conhecer melhor a dor do cliente. São coisas que a gente vem falando sempre, várias reuniões a gente fala, e isso é verdade. Porque senão a gente não consegue identificar o problema do cliente a ponto de a gente conseguir ajudar mais o cliente. Então essa é uma verdade que nós concordamos também. Hoje a gente não consegue medir, não tem um indicador, assim, no e-commerce é muito mais fácil da gente ter esses números, esses indicadores. No off-to-on não. A gente não tem um indicador, a gente não sabe medir. Qual é o valor que a gente entrega? A gente ouve muito, é bom, é ruim, tem um cliente satisfeito, outro não, mas está muito subjetivo. A gente melhorar e a gente está no tempo correto de melhorar a solução. Só que a gente sofre muito com esse feedback, porque nós não temos o produto 100% pronto, e não é para ter mesmo. Então a gente tem que achar esse equilíbrio desse feedback. Essa foi a nossa primeira verdade. A gente tem que aprender a amarrar as pontas soltas e fazer isso de forma mais estrutural possível. Para a sustentação das componentes. A gente sempre acredita que, a gente sempre observa que entre uma decisão de negócio e uma decisão de sustentação, a ClearSale acaba priorizando uma questão de negócio e a gente vai negligenciando cada vez mais os monitoramentos e os testes. Foi um ponto de bastante do MVP. A gente acredita que cada pessoa, cada área tem um ponto de corte diferente para esse nível de produto. E isso acaba gerando um pouco de confusão aqui dentro. Então tem alguns exemplos que é se a componente deve ter pós-vendas ou não, se tem monitoramento de início ou não, quem é a equipe de TI que faz a integração, qual é a equipe de delivery que tem que fazer a sustentação, qual é o speech de venda, são coisas muito básicas, mínimas, que existem alguns produtos que não saem com isso, não nascem com isso. Então eu acho que aprender e ter de forma bem clara para todas as áreas qual é o M do MVP, na nossa visão, é algo que a gente deveria... Então, faz sentido isso? É uma impressão muito pessoal de alguém que respondeu? É uma impressão mais coletiva? Enfim, vocês vão vendo cada uma. E por fim, vocês vão ter que selecionar as 3 verdades nuas e cruas sobre esse segmento que vocês consideram mais relevantes para o contexto atual da Clear. Tá bom? Então, vocês vão olhar elas e no final 3. Vocês podem misturar alguns deles. Bom, essas duas querem falar a mesma coisa. Vamos